Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer diferente, ainda dá tempo de mudar alguma coisa aí que tu queira que esteja no teu coração. Eu sei que se tu clicou nesse vídeo aqui, talvez tu esteja frustrado, frustrada com algo na tua vida. Talvez tu tenha aquele sentimento de que tu faz, tu te esforça, tu te empenha e nunca chega naquele resultado. Ou pior, tu tá aí sentindo um vazio que nem mesmo tem explicação. Hoje eu tô aqui para compartilhar contigo um desafio que eu fiz há um ano atrás, há mais de um ano atrás, e que era 180 dias para me tornar quem Deus me chamou para ser. Talvez tu esteja aqui porque tu me conhece de alguma outra rede social e que inclusive faz parte desse desafio e ao longo desse vídeo eu vou te explicar o porquê. Mas quando eu me propus a fazer esse desafio, eu estava exatamente nessa situação, basicamente cansada, exausta de fazer do meu jeito, de tentar abrir portas que não eram abertas de forma alguma, e principalmente porque eu não sabia explicar por que eu sentia um vazio tão grande no meu coração. Então, se tu te identificou, esse vídeo aqui é para ti. Então, na época, eu estava exatamente assim como eu te disse. Eu estava pensando em tudo: carreira, relacionamento, família, tudo. Mas parecia que quanto mais eu pensava, mais eu tentava equilibrar essas coisas, mais tudo isso se desorganizava. Eu tinha muito o meu caderninho, o meu checklist, e eu adorava fazer tarefas e cumprir planos, enfim, eu tinha muito essa questão do controle sobre o que eu queria fazer até tal idade, por exemplo. Hoje eu já não tenho mais isso e preciso me controlar muitas vezes para não voltar a fazer isso. Mas nessa época eu estava realmente cansada de correr atrás dessas coisas. E quando eu chegava lá e conseguia, mesmo assim, isso não preenchia, isso não fazia tanto sentido. E aí vem duas coisas que muitas pessoas falam, mas não sabem muito bem o significado, que é o de propósito e de identidade. Bom, nesse exato momento, eu já não sabia mais quem eu era e também não sabia qual que era o sentido, para que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Detalhe, o mais curioso é que quem olhava de fora pensava que estava tudo bem. Pensava que eu estava já numa carreira super promissora, eu estava palestrando, então, nossa, tá indo de vento em popa, Carol, tá tudo certo. Mas as pessoas mal sabiam que internamente eu tava uma verdadeira bagunça e aquilo tava realmente me gerando muita frustração. E aí vem uma das partes mais duras, talvez, desse processo. Porque é um processo, não é um milagre, é um processo de cooperação. Você precisa se despedir, não só das pessoas, dos lugares, mas da sua antiga versão. Agora, tu já pode entender o que me motivou e o que eu estava buscando quando eu fui atrás desse desafio. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer é isso que eu acabei de te falar. Eu precisei ser humilde para rasgar todas as minhas folhinhas, todos os meus planejamentos, tudo que eu achava que era verdade, tudo que eu achava que eu já sabia e que ia dar certo. Então, nesse exato momento, eu me propus a ver tudo de uma forma diferente. Então, se tu quer começar, você vai precisar de humildade. Esse é o primeiro ponto. Se você tá a fim de colocar a culpa em outras pessoas, no governo, na situação, enfim, em questões externas, esquece, porque é um processo interno. Então, primeiro ponto, humildade, saber que você vai precisar se desfazer de quem você é, se afastar de lugares, pessoas, projetos e etc., coisas que não podem mais ir contigo. Então, depois de perceber isso, depois de perceber que eu precisava ser humilde, depois de perceber que eu precisava largar esse controle que eu tinha tanto, aí sim eu comecei a ler cada vez mais intencionalmente a Bíblia. Sim, aqui nesse canal tu vai ver muito sobre fé prática e mentalidade. Então, se tu gosta desse assunto, já te inscreve aqui no canal. Mas uma das atividades que eu me propus foi exatamente isso: buscar respostas na palavra sobre identidade, sobre quem eu realmente era e sobre o meu propósito, porque eu já não via mais propósito em absolutamente nada. Então, quando eu comecei a investigar mais sobre isso,
eu comecei a notar que o não saber quem eu verdadeiramente era estava fazendo com que eu entrasse em ciclos, em dores que eu já não queria mais entrar. E eu nunca parei para pensar sobre isso. E aí eu me questionei, bom, por quê? Por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Por que eu me saboto? Por que eu busco coisas que me machucam? Pessoas que me machucam, situações que me machucam. E aí vem algo que talvez vai mexer contigo. Mas olhar para isso dói. Então o segundo ponto é, vai doer. Vai doer de verdade, mas para não doer nunca mais. No momento em que tu olha para aquilo, realmente tu começa a ver a cura. Não existe como a gente dar uma picadinha de anestesia sem tu sentir a picada. Eu lembro muito que a minha sobrinha uma vez teve um corte na testa e foi muito profundo. E a gente falou, olha, a gente vai ter que levar ponto. E aí o médico explicando para ela, olha, para tu não sentir a dor da sutura, eu vou te dar aqui uma picadinha de anestésico. E aí quando ele falou isso, ela falou assim, tá, não, mas só um pouquinho, o que tu vai me dar para eu não sentir essa picadinha do anestésico? Enfim, a picadinha do anestésico é necessária. Vai doer, mas é necessário. Então, esse processo, as pessoas não chegam nele por isso, porque dói. Olhar internamente dói. Você descobrir que o culpado, a culpada, talvez não seja o outro, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo que dói, é revelador. Porque se tu passa a responsabilidade para ti de novo, isso significa que o controle da tua vida de novo está nas tuas mãos, compreende? Então, uma das coisas que eu percebi é que eu orava pedindo mudança, eu orava pedindo propósito, descobrir os meus dons, o meu chamado, mas a minha mentalidade continuava a mesma. Só que aí existe um grande problema, porque a gente não tem a coerência. Então, o meu espírito, ele estava super alimentado, eu estava entendendo tudo, mas quando chegava na minha mente, não batia. As minhas crenças não batiam. E aquilo dali gerava ruído. E tudo que gera ruído não vai para frente, porque esse ruído impede que a gente haja, que a gente tenha uma ação. Se tu é aluno lá da comunidade Raiz, tu sabe que esse desafio se tornou o desafio de volta ao jardim de 21 dias. E lá eu te falo exatamente sobre isso, sobre as pequenas ações. Se tu quer saber mais sobre o desafio, eu vou deixar aqui na descrição todos os detalhes. Mas fato é, eu comecei a notar exatamente isso. Tinha essa incoerência. Chegava na hora de eu agir, fazer diferente, eu não agia. Então eu comecei a organizar, para onde eu preciso olhar, aonde está acontecendo o meu maior erro. E aí vem os padrões, aí vem as crenças. Bom, eu percebi que tudo que eu achava que era verdade, talvez não fosse tão verdade assim. Adoro uma passagem bíblica que fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, pergunta: será que todas as verdades que estão aí na tua cabeça, elas realmente são verdades? Ou foi o mundo que fez com que tu acreditasse que era uma verdade? Quantas vezes tu parou para olhar para essas tuas verdades e questioná-las? Talvez nunca. Talvez tu tenha simplesmente nascido assim. Tu tem essa impressão, não, eu nasci assim. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sempre pensei assim. Mas esse fato da gente questionar aquilo que a gente pensa é muito revelador. Porque às vezes tu para pensar que, caramba, não faz sentido eu pensar assim. Isso não era tão verdade. Inclusive, aqui vem uma curiosidade muito rápida. Do 0 aos 7 anos, do momento em que tu nasce até os 7 anos, você não tem uma partezinha do teu cérebro que faz o contexto crítico. Ou seja, você não tem o mas. Por exemplo, dinheiro, tá? O que você ouviu nessa fase sobre dinheiro? Talvez você tenha ouvido a famosa, né?
Dinheiro não dá em árvore. Quem tem dinheiro é quem rouba. Tudo isso foi sendo colocado na tua mente. E você não tinha um mas. Então, por exemplo, todo mundo que tem dinheiro rouba. Mas não faz sentido, porque eu conheço pessoas que são boas e que conquistaram dinheiro através de algo lícito. Não existia isso quando tu era criança. Então você simplesmente absorveu, uma esponja. Então eu comecei a olhar para isso. Eu comecei a questionar. Será que eu realmente sou quem as pessoas dizem que eu sou? Porque percebe, crenças e padrões começam a formar quem nós somos. E quem nós somos começa a formar o nosso redor. Então lembra que eu te falei, tu vai precisar se despedir do teu velho eu, da tua velha versão, é justamente por conta disso. A tua velha versão, ela pensa de uma forma diferente, ela acha que sabe de tudo, ela tem verdades que ela nem mesmo questiona. Então, o processo de mudança requer que tu olhe exatamente para isso. E agora, para não se perder nada aqui, eu vou começar a enumerar as 7 lições que eu aprendi no desafio de 180 dias. E antes de mais nada, eu quero te dizer que o desafio, sim, tem resultados numéricos. As pessoas adoram resultados numéricos, né? Então, eu vou te falar alguns. Bom, hoje eu tenho mais de 120 mil seguidores nas redes sociais e isso é um número que, para mim, salta muito aos olhos. Por quê? Porque isso aconteceu em um curto período de tempo. Eu já trabalhava com redes sociais, eu já trabalhava como social media, ou seja, eu sabia muita estratégia, eu sabia tudo de marketing, enfim, conteúdo todo necessário. E mesmo sabendo de tudo isso e me esforçando, eu não cheguei nem perto disso. Para tu ter noção, antes de eu começar, antes de eu realmente ter essa virada, eu devia ter no máximo 4 mil e poucos seguidores lá na rede social. Era isso. Percebe? Era uma porta que não é apenas você querer, era preciso essa coerência. Era o ruído que estava atrapalhando, entende? Então, uma das coisas foi isso. Eu cresci de forma absurda nas redes sociais. Tenho centenas de alunos mentorados. De fato, hoje eu vejo as coisas com mais clareza. Então, a primeira lição é essa: clareza muda tudo. Por favor, anote. Quando a nossa mente para de viver no caos, ela começa a encontrar direção. Lembra que eu te falei? Eu estava simplesmente perdida e era uma angústia, era algo tão ruim de não saber para onde eu estava indo que eu já não aguentava mais. Então, pensa agora num voo, tá? Quando tu pega um voo, vamos supor, Porto Alegre, São Paulo. O piloto entra no avião, e ele diz lá, São Paulo, é o destino final, São Paulo. Então ele sabe para onde ele está indo. E ele coloca isso no piloto automático. Então não importa o que aconteça nesse trajeto Porto Alegre-São Paulo. O piloto automático vai sempre corrigir a rota para chegar em São Paulo. O que eu quero te dizer com isso? Pode ser que nesse exato momento o teu destino seja um destino completamente diferente daquele que tu quer. Entende? Então, você não quer o insucesso, você quer o destino sucesso. Mas lembra, o piloto automático, que são as tuas crenças, que são os seus padrões, que é todo esse caos que está aí, ele vai te levar para o insucesso e não para o sucesso. Como é que eu mudo, Carol? Eu quero mudar o meu piloto automático. Eu não quero mais ir para o insucesso, eu quero que ele vá para o sucesso. Pois bem, você vai precisar reprogramar. Você é o piloto. Então você vai lá e você vai reprogramar. E esse reprogramar envolve justamente os comandos. Os comandos são os padrões, são as crenças que tu vai precisar substituir. Entende? Então, essa clareza sempre vai te dar direção. Ela vai te dar o poder de mudar o teu destino final. Segunda lição, e essa é uma das mais importantes: Deus não faz a tua parte. Sim, tem muitas coisas que são da nossa oração, é do nosso jejum, é da nossa entrega, do nosso relacionamento com Deus, mas muitas coisas
dependem do nosso posicionamento. Então, pergunte-se: até onde eu posso ir e até onde eu já não tenho mais controle? Porque assim você consegue ver qual que é a tua parte e qual que é a parte de Deus. Como é que eu vou saber isso, Carol? Fácil. O que é que tu tem controle? Hoje, o que que tu tem controle? Exemplo, organizar o espaço aí que tu tá, o teu espaço de trabalho. Tem como tu organizar? Tem como tu começar organizando uma gaveta? Depois da tua gaveta, tu organiza a tua mesa. Isso tá ao teu alcance? Sim ou não? Sim. Agora, outras coisas é realmente algo que não está ao teu alcance. Quer ver uma coisa que não está ao teu alcance e começa a te distrair e te tirar do teu novo destino que tu quer? Notícias. Eu vejo muitas pessoas se distraindo com notícias. A gente está num ano que tem política, tem Copa, enfim, o que mais tem é distração. E tudo isso, desculpa, tu não tem controle. A gente não tem controle sobre muitas das coisas. Então as pessoas começam a se inflar e ficarem com raiva e despenderem de uma energia que é desproporcional. Uma coisa é você assistir a uma notícia e tudo bem, passou. Agora, outra coisa é você assistir aquela notícia, você absorve e parece que, meu Deus, aquilo domina todo o teu dia. Então, cuidado, porque você não tem controle. Terceiro, mentalidade define velocidade. Lembra que eu te falei? O maior bloqueio da minha vida, ele não era externo, ele era interno. Então, muitas vezes, a gente quer mudar o externo, mudar a situação, mudar as pessoas, mudar tudo aquilo que está nos atrapalhando, quando na verdade o segredo é mudar internamente. 180 dias fizeram coisas que eu não fiz em 32 anos. Isso é justamente a velocidade que a minha mentalidade foi capaz de fazer em cooperação com Deus. 4. Constância vale muito mais do que intensidade. Então, o que muda o jogo aqui não é fazer muito em 3 dias, mas sim continuar, permanecer. É justamente por isso que eu faço o desafio. E hoje, se tu tá lá na comunidade, tu, por exemplo, pode começar o desafio de 21 dias. Porque essa constância, esse compromisso de 21 dias, e tu vai ver pequenas conquistas diárias te levam a um grande resultado. Inclusive, isso nos leva para a quinta lição. Ambiente influencia muito. Quando a nossa mente muda, automaticamente alguns lugares deixam de fazer sentido. Lembra o que eu te falei? Tu vai precisar desapegar, tu vai precisar soltar aquilo que não faz mais sentido. Sexta lição: identidade muda comportamento. E aqui muitas pessoas erram, porque elas acham que identidade a gente vai vendo depois, a gente vai construindo, mas não. Identidade é a tua base. Identidade é o que te dá muito da tua direção, é o que te faz pensar. Para isso, eu digo sim ou eu digo não? Baseado em quem tu é, tu faz as tuas escolhas. Então a grande pergunta é: quem tu é hoje? Qual é a tua identidade? Porque quando a gente entende quem verdadeiramente é, uma das primeiras coisas que tu vai notar é que tu não aceita mais qualquer coisa. E isso até pode chocar certas pessoas, mas sim, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Sétima lição, e essa muda tudo. Presta atenção. Tu não precisa enxergar o caminho inteiro. Lembra que eu te falei? Uma das coisas que eu comecei a fazer, ou seja, me movimentar, foi documentar exatamente esse desafio aqui que eu tô te falando lá nas redes sociais. Então, eu comecei com uma, depois eu fui para outra, redes sociais de vídeos curtos, eu não posso falar aqui, mas provavelmente tu já tá lá, tá me seguindo. Mas o que eu fiz foi isso. Justamente sem entender muito bem o caminho, sem entender exatamente para onde eu estava indo, eu já estava começando. E deu medo? Deu um pouquinho de medo, mas eu sabia que era necessário, era algo que eu realmente precisava fazer para ir descobrindo. Então, para hoje, eu quero te dizer apenas: decida começar a caminhar. Hoje, eu olho para trás e eu vejo exatamente o sentido de tudo, a ordem das coisas,
e vejo essa cooperação que existe na natureza, essa ligação que realmente Deus fez de maneira muito perfeita. E um elefante na savana, para se alimentar, ele quando vai colher lá os frutos, ele acaba derrubando alguns galhinhos. E esses galhos que ficam no chão, eles favorecem as queimadas. As queimadas acabam levantando ali, né, um componente que se chama o fósforo. Esse componente no ar acaba vindo o vento e o vento pega o fósforo e acaba levando para a Amazônia. A Amazônia pega esse fósforo e junto com a chuva acaba usando como fertilizante. Percebe como as coisas estão conectadas e cooperando? Eu quero te dizer com isso que não se esqueça. Esse processo, ele vai ter algumas queimadas e que pode parecer muitas vezes uma tragédia. Pode parecer que está acontecendo algo muito aterrorizante, mas não esqueça, tudo coopera para o bem. E você também deve cooperar nesse processo. Nem tudo é Deus, muitas vezes é você cooperando, é você se posicionando. Bom, se tu chegou até aqui, tu já sabe o que eu vou te pedir. Comenta a raiz aqui nos comentários. Me conta o que tu achou desse vídeo e, claro, já te inscreve para ficar sabendo dos outros vídeos que vão vir por aí. E a gente se vê.